Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Trilha. Boa noite a todos. Boa noite, Karen, Márcio, Tereza, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live do Trilha Espírita. Hoje, dia 7 de julho de 2021, uma quarta-feira, e nós vamos receber aqui no Trilha a Cecília Mota para falar sobre um tema muito interessante, muito propício para o momento, que é o esperar e alcançar o tempo de Deus. Duas coisas bem simples de se fazer, não é mesmo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Vou convidar aqui a Cecília, que eu vi que ela já entrou. Obrigada, Márcia. Tudo certo, então, né? Olá, Cecília. Olá, tudo bom, Jane? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo na paz. Grande alegria receber você aqui mais uma vez no Trilha, tá? Você que é essa trabalhadora incansável. Chegando agora, continuando o trabalho. Terceiro turno, como se diz, né, Jane? Isso é que, já entrando no tema, isso que é aproveitar o tempo, né? Isso, aproveitar o tempo, esse tempo que Deus nos deu, com os talentos que Ele nos deu. Então, vamos aproveitar esse tempo, né? E para trabalhar, não é isso? Isso mesmo. Muito Bom, bom. antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pequena prece, né? Rogando a espiritualidade amiga, que sempre nos ampara, nos assiste, nos conduz, que mais uma vez esteja ao nosso lado durante essa live, que nos acolha, nos envolva e nos inspire para que seja proveitosa, para que nós possamos todos aprender juntos. Os que vão assistir agora ao vivo, que vão assistir depois, enfim, estejam conosco, que assim seja. Cecília do céu. Do céu, difícil. Esperar e alcançar. Isso daí já é complicado. Aí entender o tempo de Deus. Quando eu estava analisando esse tema, eu fiquei pensando uma coisa assim: como que nós, o relativo, podemos entender o absoluto, né? Que é Deus. Já começa daí, porque nos falta compreensão. E eu acredito que é por falta dessa compreensão que nós damos tanta cabeçada na vida, né? Nós não entendemos os desígnios divinos, nós queremos tudo na nossa hora. E nós somos igual criança, que criança não sabe o que é bom para a vida dela, né? Se deixar meus filhos, por exemplo, eles vão querer ficar no joguinho 24 horas. E assim nós somos também com relação ao nosso Pai. Então eu deixo para você aí nos falar um pouco a respeito desse tema tão importante na nossa vida. Fique à vontade. Então, eu peguei aquela indicação da Fonte Viva, né, pelo Espírito de Emmanuel, né, fotografado pelo Chico Xavier, a lição 103, que a gente vê aí, que ia dizendo, né, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, né? É uma carta de Paulo aos Hebreus, e aí alcançou a promessa. Que promessa que é essa que Deus nos diz? É da paz? É da felicidade? Então, quando a gente analisa um pouquinho essa questão, todos nós, em qualquer tempo, em qualquer época, o que nós queremos para nós? Vamos começar com uma reflexão. Que paz divina é essa que nós queremos? Nós queremos a paz divina. Queremos a felicidade eterna. Nós queremos o nosso lar abençoado. Nós queremos o dever cumprido. Nós queremos o trabalho.
quanta coisa que nós queremos. Porque esperar e alcançar o quê? O que nós queremos alcançar? Todos nós temos um objetivo, nós temos metas a serem cumpridas, objetivos a serem alcançados. Então, tudo que nós queremos é igual em qualquer tempo, em qualquer época da humanidade, em qualquer hora. O tempo de Deus. Será que lá para o futuro, ou há 100 anos atrás, 1000 anos atrás, os seres humanos não queriam a paz? Não queriam a felicidade? E aonde reside essa paz? E aonde reside essa felicidade? Então, essas aspirações, elas são iguais em todo tempo, em toda parte, em toda hora. E a gente fica pensando, por que essa paz, esse momento que eu quero alcançar, não é do jeito que eu quero, não é como eu quero, né? Então, nessa carta de Paulo aos Hebreus, tem uma mensagem muito maravilhosa, que fala que a finalidade dessa carta de Paulo aos Hebreus tem a finalidade de mostrar que as promessas de Deus aos homens são imutáveis. Eu gosto muito de falar das leis mutáveis e imutáveis. São imutáveis. Poxa, mas se são imutáveis e Deus nos prometeu a paz divina, a felicidade, por que é que eu não alcancei? Que é o nome? Esperar e alcançar. Por que eu não essa paz? Porque às vezes nós temos objetivos diferentes. Mas aqui é o objetivo de esperar e alcançar essa felicidade plena das quais nós fomos destinados. Deus nos criou para perfeição. E perfeição, o que é? Paz divina, plenitude, né? Então, é isso que todos nós almejamos alcançar. Por que não alcançamos? Porque temos que esperar, né? E essa palavra esperar me fez refletir um pouco. Esse esperar não é do verbo esperar. Essa esperança que nós temos, uma esperança de que a gente fique bem, uma esperança de alcançar, é uma esperança não do verbo esperar, do verbo esperançar. Esperar, se você for buscar no dicionário, eu espero que tudo dê certo. Eu espero que aconteça. Eu vou esperar que um dia vai dar certo. Agora, o verbo esperançar, essa esperança do verbo esperançar que nós queremos falar aqui, é não ficar esperando. Não é aguardar, é almejar, é sonhar, é agir, é buscar. É o contrário de esperar. Então, o verbo esperar é diferente do verbo esperar. O verbo esperar, você fica esperando. E o verbo esperançar é ir atrás. Então, essa reflexão aqui que a gente está falando, e eu quero ler um pedacinho do que Cortella, né? Mário Cortella fala sobre esperançar. Tive com ele algumas vezes, ele é um filósofo, ele faz a gente refletir nas entrelinhas das linhas, né? Então ele fala, esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Então esperançar é você ir atrás, é você não é ficar esperando. Então, isso traz muita relação com a nossa busca de felicidade. Eu espero alcançar a felicidade, mas para eu alcançar a felicidade, para eu alcançar a paz divina, eu preciso esperança do verbo esperançar. Trabalhar naquilo que o Cristo trouxe para a gente. Olha aqui. Sim, Jane, eu me lembro. Sim. Eu me lembro da passagem de Mateus 7, né? Que fala, super interessante a questão de esperar e esperançar. Confesso que eu nunca tinha visto essa correlação. Já aprendi, excelentes slides, porque a gente já vou copiar e colar. Então, tem essa passagem que
fala, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, nós observamos nesse ensinamento que os verbos estão todos no imperativo, então está nos chamando a uma ação. Então, não é essa questão de sentar e esperar o tempo de Deus, não. Né? Então, bem interessante essa passagem de Jesus. Assim, você está falando, você está conhecendo a questão do esperançar e de esperar. Eu gosto muito do Portela, porque ele se aprofunda em algumas questões que passa batido pela gente. E nós temos muita mania de falar que nós queremos esperar. É bom, um dia eu vou esperar que eu vou ter uma casa. Isso é uma questão material. Mas se eu não fizer nada, eu nunca vou ter a casa. Então, não é o esperar de ficar quieto, né? Então, para eu alcançar o meu objetivo, para eu alcançar a meta final, para a gente chegar lá daquilo que Deus criou, nós precisamos de trabalhar. Trabalhar, 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 do verbo esperançar, que é agir, buscar, sonhar, ir atrás, fazer acontecer aquilo que eu sei que é possível para chegar naquilo que é impossível. Porque, às vezes, a gente acha que é impossível alcançar alguma coisa. E que nós não vamos alcançar nessa vida aqui mesmo. Porque nós estamos ainda, como você falou, numa escola primária. Nós estamos iniciando a nossa caminhada. Então, há de ter aquele esforço de luta, de ação e de busca. De quê? De quê? De bens materiais? Isso aqui é desse mundo. Mas dos bens espirituais, daqueles que Jesus trouxe para a gente. Então, Jesus já vai nos ensinar como nós vamos agir para alcançar. Nós não vamos esperar para alcançar. Nós vamos agir. Então, é uma espera diferente de não fazer nada. Porque ele já fala para a gente como é que nós temos que proceder para alcançar aquilo que nós almejamos, que lá para frente é a paz, é a harmonia, é a tranquilidade, é a felicidade que a gente almeja. Então, ele vai dizer que a gente tem que cumprir, é simples, as leis do amor. É muito simples. Às vezes, sabe, Jane, eu vou preparar uma palestra e falo, gente, mas o que eu vou falar? É tão simples. Seja caridoso, ama o próximo como você mesmo. A gente quer reduzir, às vezes, numa, duas palavras e pronto. Mas quando você começa a buscar o significado de cada palavra e de que nós queremos almejar algo que está muito longe da gente e que Jesus está dizendo que pelas leis amorosas, né, de Deus, então nós vamos nos conscientizar daquilo que nós precisamos de fazer praticando. Ô Cecília, uma coisa assim que eu fico sempre me perguntando é que muitas vezes nós queremos controlar tudo, inclusive o tempo dos acontecimentos. Sabe aquela brincadeira que às vezes o pai fala para o filho, coloca o filho alto e fala assim, pula, e o filho pula, né? Conforme a criança vai crescendo, ela já fica com medo, né? Já não quer pular mais. Mas no começo ela tem tanta confiança. Será que é isso que falta para a gente entender que Deus está cuidando de tudo, que está tudo certo, está tudo no lugar certo, como deveria estar. Falta a gente confiar mais, ter mais fé. Falta a gente valorizar aquilo que realmente nós vamos deixar gravado no nosso disquete. Isso está faltando. Então, e falta também a questão dos valores. Os valores são diferentes. Você pode ver, nesse momento de pandemia, eu estava fazendo uma live hoje,
de trabalho, nesse tempo de pandemia, nós mudamos muito. Nós começamos a olhar o outro, nos colocar no lugar do outro, nós, professores, invertemos o nosso papel. Então, foi necessário, na verdade, uma chacoalhada na humanidade, para a humanidade se aperceber de aquilo que a gente está valorando não tem valor. E aquilo que nós estamos deixando tem muito valor. Então, essa falta, é a fé que está faltando na humanidade. Eu percebo que é isso que está faltando para nós, né? Então, na educação, eu posso dizer, a gente trabalha muito com o cognitivo, que é a aprendizagem, né? As competências cognitivas, mas hoje em dia as competências socioemocionais, que vieram agora de uma maneira tão forte para nós lidarmos com as pessoas, não é só o trabalhar o conhecimento, mas é como trabalhar esse conhecimento nas relações interpessoais. Nós vamos mudar daqui para frente da água para o vinho, porque essas competências, o chegar, o envolver, a escuta, nós não temos. Nós queremos, enquanto educadores, todos nós somos educadores, nós pais, trabalho, nós queremos impor o que nós pensamos. Então, o que nos falta? A paciência da escuta. Nós temos que escutar o próximo, porque na escuta do próximo eu vou exercendo a minha maneira, a minha ação de conquistar aquilo que eu estou devendo. Vamos pensar em milênios passados. Então, às vezes, a pandemia nos traz assim, nos trouxe, aliás. Eu até estou lendo um livro que chama Guerras, Aço e Germes. Que quando o mundo vem na revolução com uma guerra, ou com uma pandemia que nós estamos vivendo, ou o aço nas revoluções industriais, há uma mudança brusca que nos faz perceber que a evolução acontece e nesse momento que nós estamos vivendo, nós amadurecemos, nós buscamos saídas, nós buscamos na pesquisa o remédio e nós buscamos nas relações interpessoais o lidar com as pessoas, né? Então, tudo isso vai mostrando para aquilo que alcançar. Deus plantou na nossa coração a semente da esperança. Isso aqui é muito lindo, ó. Quando ele disse, a paz divina faria morada em vossos corações, depositou no nosso ser para sempre a semente da esperança, não do verbo esperar, esperança do verbo esperançar, que quer dizer trabalhar para que você consiga evoluir. Então, é preciso refletir muito sobre o que nós queremos. Normalmente, o homem quer coisas materiais, e nós não estamos aqui para as questões materiais, e sim para as questões espirituais, apesar que... Cecília, lá em Eclesiastes 3, tem... eu vou ler só um pedacinho aqui para todos recordarem, que é Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Não vou ler tudo, só o início aqui, para a gente puxar um gancho. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aí eu encontrei, assim, uma obra
de Raul Teixeira, pelo espírito de Camilo, que é O Tempo de Deus, o nome da obra. E ele fala, já respondendo aí a Tereza e a Lana, que eu vi que elas estavam na discussão aí sobre como é esse tempo, que a gente fica, aí está a nossa angústia, a gente quer no nosso tempo esse 24 horas, mas o tempo de Deus, ele transcende a essa questão de 24 horas. Então, Camilo, ele fala que o tempo de Deus dá ao homem sabedoria para viver na terra, com o mínimo desgosto na vida. No tempo de Deus há sabedoria, no tempo de Deus há felicidade, no tempo de Deus há amizade, no tempo de Deus há amor. Então, com base nisso tudo, refletindo, nós podemos afirmar que no tempo de Deus as coisas acontecem num piscar de olhos. Ou seja, quando a gente menos espera, tudo se abre, tudo acontece. É diferente de quando nós queremos no nosso tempo, que é como bater numa porta, né? Bater num muro. A gente tenta e não consegue. E de repente a gente muda o caminho, muda o percurso e dá certo. Assim, é mágico. Na verdade, tem uma pergunta de Emanuel que ele fala: como aguardarmos a promessa da felicidade? Como? É o que as meninas estão questionando, né? Esperançar por quanto tempo? Esperar por quanto tempo? Como que nós vamos aguardar e para alcançar esse grande objetivo? E a palavra é única de Emmanuel. Paciência é a única porta. Então, paciência é a única porta. Para alcançar o quê? O que eu quero de imediato para essa vida, para alcançar o meu objetivo maior, que é a plenitude, né? Que é a paz divina. Então, esse esperançar, nós vamos ter agora. Eu não sei onde que eu vi aí, eu não guardo nome, nem livro, nem muito bem. Não tem problema. Chico Xavier, que tinha assim, quando as dores vierem, lembre-se de que tudo passa. Mas quando a bonança vier, também tudo passa. É nesse mundo que nós estamos vivendo. Nós não seremos plenamente felizes aqui. Nós estamos no mundo de provas e expiações. No segundo mundo, pelo estudo da doutrina. Então, nós vamos experienciar com esperança tudo que nós temos que viver para chegarmos lá. E Emmanuel é muito claro. Somente a paciência é a porta para alcançar. E uma coisa que nós não temos é paciência. Nós, neste mundo que nós vivemos, porque nós somos imediatistas, nós queremos fazer tudo no nosso tempo, não no tempo de Deus. Nós vivemos acho que por isso que a gente fala que as grandes mudanças da humanidade vêm com essas questão de guerra, de germe, porque nós fazemos tudo muito correndo. A pandemia nos trouxe, Jane, um momento de refletir, e nós estamos refletindo. Tem pessoas ansiosas, que eu não conheço quem é, mas que tem que ticar tudo. Tem que ticar, eu tenho que terminar isso, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, tenho aquilo. Numa correria tão desvairada, que será que é isso mesmo? Até a minha fala é rápida, eu tropeço na língua para poder falar. Eu quero me livrar, que eu tenho mais coisas para fazer. E nessa correria, nós deixamos de refletir sobre nossos atos. E nos desequilibramos também, né? Porque quando a gente vê, tá assim, tem dificuldade de concentração, né? Nós não conseguimos, às vezes, nos concentrar, porque às vezes estamos fazendo uma coisa aqui, mas a gente quer ganhar tempo. Então, eu estou fazendo aqui, não estou concentrado, eu já estou pensando no próximo. Assim como quando nós estamos num diálogo com alguém. Às vezes, estamos ali, mas só o corpo, porque o espírito está em outro lugar. Então, a gente não consegue nem manter um diálogo, muitas vezes, porque a gente está nessa correria de ganhar tempo. Mas ganhar tempo para quê?
Nós corremos para ganhar tempo para quê? Nós não olhamos nos olhos das pessoas, nós conversamos com um, daqui a pouco estamos com outro, estamos estudando e ainda nós mulheres fazemos. Nós mulheres damos conta de ler, ver televisão e tricotar, sei lá. Nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, os homens não. Então, estou achando que os homens estão refletindo mais do que a gente. Eu só. Isso veio na minha cabeça agora, entendeu? Porque nós fazemos muitas coisas ao mesmo Nós temos que ficar mais na caixa do nada. Ô Cecília, se a gente for analisar assim, a nossa vida, a vida dos nossos pais, dos nossos filhos, nós percebemos que em cada momento, como diz essa passagem de Eclesiastes, em cada momento tem o tempo certo, né? Estamos vivendo no tempo certo. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, nós estamos passando, muitos estão passando pelo tempo do luto, por exemplo, estão tendo que aprender a respeito disso. Nós passamos durante a nossa mocidade sobre o tempo do medo, da incerteza, o tempo da negação, né? O tempo de ficar aterrorizado com tudo. E se a gente consegue se equilibrar, analisar melhor o nosso dia a dia, refletir sobre o momento que estamos vivendo, a gente consegue tirar melhor aprendizado de tudo isso? Eu penso que sim, porque quando nós refletimos e quando nós agimos, eu acredito que as nossas ações são mais assertivas, né? Quando o Emmanuel fala no texto, e depois alguém está comentando o tempo todo aqui no texto que eu procurei, ele faz uma pergunta. Mas que paz e que felicidade é essa que nós estamos procurando se ainda nós não resgatamos nossos débitos? Que paz que você está procurando? Você falou agorinha, né? É tempo de semear, é tempo de colher, é tempo até de arrancar, até de você se burilar, até de você se modificar. Então, quando a gente fala na paciência, né, nós precisamos de guardar, sim, voltar em vidas passadas que nós não compreendemos agora, e Deus coloca no lugar certo, na medida certa, para que você possa resgatar. Talvez nós não entendamos o porquê daquela dor, o porquê daquela ingratidão daquelas pessoas. Nós não conseguimos entender nem compreender o porquê do sofrimento dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso trabalho. Por que tanto sofrimento se nós estamos almejando há tanto tempo, falamos só em tempo, há tanto tempo a paz? E nós não conseguimos, e de repente caímos num movimento de sofrimento. Mas que paz que é essa que eu quero conseguir se eu não resgatar ceitil por ceitil? Se aquela angústia, se aquela família em que eu fui cair, ou que eu sou responsável, eu tenho débitos, este sofrimento tem uma explicação. Então, a minha esperança de melhorar, de esperançar, de melhorar, é fazer o bem àquela criatura. É atender no meu trabalho é entender aquele familiar, um familiar que é ingrato. Então, atender no sentido de amar. Olha que difícil. Essa paciência que Jesus colocou na lei de amor. É simples assim. Então, de repente, eu quero nessa vida, almejando algo material e não espiritual, mas espiritualmente eu tenho que estar com essas pessoas naquele lugar, porque é ali que eu vou ter a esperança em ajudar para conseguir, então, chegar lá nos meus objetivos para alcançar a grande meta final, que é o amor de Deus, na verdade, a nossa paz interior. Então, cada um de nós, gente,
nesse planeta está num estágio diferente, está num momento diferente, está em diferentes crescimentos. É como se nós tivéssemos que andar numa escada, eu sempre imagino isso, uma escada enorme, 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 enorme. Um está no primeiro degrau, outro está no quinto, outro está no sétimo. Um está num degrau que vai e vem encarnação e vai, ele não pula para frente. Então, esse andar, a gente não retroage, a gente sempre vai para frente, entender que cada um de nós, com quem nós convivemos, na nossa casa, às vezes, filhos, às vezes os nossos netos, tem uma evolução, está num degrau tão maior do que a gente, e a gente não consegue entender porque cronologicamente é meu neto ou minha neta. São tempos e são estágios de seres humanos diferentes se congregando num espaço de trabalho, ou no espaço social, ou numa igreja, ou numa casa, fazendo estágio com aqueles com quem nós deveríamos realmente estar e que nós... Então, essa compreensão, essa paciência que eu tenho que ter com aquele que não está no mesmo degrau que eu, que pode estar acima, então eu vou conseguir, ou que pode estar abaixo, ajudar, é preciso ter a paciência que Emmanuel nos fala, que é a única maneira de eu conseguir chegar lá na minha meta final. Cecília, então nós falamos aqui de virtudes que nós precisamos desenvolver, né? Fé, Teresa perguntou aqui se a falta de compreensão do tempo de Deus seria falta de fé. Se você quiser falar mais alguma coisa a respeito disso. Você falou da paciência, né? E uma coisa assim que me chama muita atenção é que o tempo de Deus ele não usa violência. Por Não. quê? Porque se fosse assim, ele nem precisava ter enviado Jesus para nos ensinar, ele só ia determinar que seria assim, assado e ponto final. Ou Jesus poderia ter vindo e ter feito vários acontecimentos para as pessoas já de pronta entenderem, ou nos modificar geneticamente para a gente já nascer todo mundo sabendo e ser aquele pai lá, todo mundo anjo. Então, nós temos o livre-arbítrio. É. E, então, se você quiser falar um pouquinho sobre fé, porque eu acho que fé e a compreensão da justiça divina, porque quando nós aliamos essas duas, a gente começa a entender um pouco mais sobre o tempo de Deus. Bom, eu acho que a questão da fé, para mim, é dificílima. Eu acho que a fé, nós trazemos a fé, mas ela tem que ser adubada, ela tem que ser regada. Não é espontânea em algumas pessoas, em outras é extremamente, já vem com aquilo. Então, nós temos que entender que a gente vem evoluindo espiritualmente, intelectualmente, vida a vida. E, às vezes, nós estamos num momento tão intelectual que deixamos para trás a fé. E a fé, ela não é... Para mim, a fé a fé é como o amor. Ele precisa ser construído. Né? O amor Sim. por filho que você acolhe. E esse filho não é... Ele é difícil porque nós temos deveres e obrigações a cumprir com esse filho. Nós já viemos para isso. Então, o fato da gente conseguir ir envolvendo, adubando, estudando, para mim a fé é raciocinada. Ela precisa ser compreendida. Então, quanto mais eu compreendo a justiça divina, mais eu tenho fé. Porque eu estou compreendendo, não é aquela fé dogmática. Cada um de nós procurou o espiritismo por N motivos diferenciados. Mas uma das coisas que nos faz buscar o espiritismo, para que tenhamos uma fé raciocinada, é o que a gente vê na humanidade, é o que a gente vê na disparidade das pessoas, é o que a gente vê
das contradições que existem no mundo, nos meios diferentes que nós somos, que nós nascemos, mas por que é que Deus age dessa maneira? Então, quando a gente começa a entender racionalmente que nós não estamos aqui agora apenas, que nós buscamos, aqui Emmanuel fala muito bem, a nossa vida diária ela é cheia de obrigações a cumprir, mas que foi colocada pelas nossas ações, das quais nós estamos hoje colhendo. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu estou colocada neste lugar, porque eu tenho obrigações de outras questões, de outras vidas, então eu não acho mais que Deus é injusto. Eu acho que Deus é justíssimo. Então, isso alimenta a minha fé. Então, Jane, a minha fé ela é muito raciocinada. Eu preciso de compreender para poder... Você sabe que semana passada eu até liguei para a Tereza porque eu estava assim, enfraquecida, digamos, na minha fé, porque a gente começa a olhar muita coisa assim, matéria de jornal, o que está acontecendo principalmente no nosso país. Então, para a gente que tem filho, a gente pensa no futuro, não tem como não, em algum momento, a gente não ficar preocupado, porque é um absurdo aqui, é outro absurdo ali. E aí eu me lembrei da obra de Chico, né, por Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí eu fiquei com aquilo, falei, meu Deus, bom, deve ter alguém cuidando desse Brasil, porque a gente fica tão inseguro e por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, mas em algum momento a gente fica preocupado. E aí onde vem a nossa paciência, né? Entender que tudo tem um tempo. Que até o excesso do mal, ele é necessário para quê? Para a gente valorizar o bem. Então, tá tudo certo. Como dizia o Mirgon, né? Tá tudo certo. Tá tudo no lugar certo. No lugar certo, na hora certa, no momento certo. Mas que nós vivemos realmente momentos dificílimos, então a gente... De aflição, né? De aflição... então, o que a gente busca? Na religião, as explicações da justiça divina. E ela coaduna muito bem com as explicações da ciência desse livro que eu estou lendo, que vai falando como é que se dão esses grandes saltos na evolução da humanidade. Então, junta tudo. Então, eu tenho dificuldade de falar de fé, porque a minha fé, eu preciso de adubar, sabe? Eu preciso de estudar, eu preciso de entender. É bem racional, né, Cecília? Porque também não há nenhum problema de ser uma fé muito racional. Aliás, eu acho que ela deve ser assim mesmo, o embasamento. Porque aquilo você acabou de falar, o que você vê, o que está acontecendo, meu Deus do céu, que possibilidade Deus deu para a humanidade. Está dando uma possibilidade para a humanidade com a pandemia. E ao invés de você ver as coisas crescerem, as coisas estão tomando um outro caminho. O Brasil está politizado, o mundo está... Então você fala, puxa vida, Deus está colocando aqui para a gente. O plano espiritual, né, naquele livro que todo mundo está lendo aí, dos rumos, a gente fica muito angustiado. Então, cadê a minha fé nesse momento? Então, e nós, olha, Jane, Deus deu talento para cada um. E esse talento que Deus nos deu é para você utilizar esperançando uma vida melhor para o outro e para você. Então, é para você trabalhar com sabedoria. Com sabedoria, naquele talento que você tem, que nós temos, todos nós temos, todos. E nesse talento você juntar as pessoas, harmonizar as pessoas num momento tão tumultuado. Num momento mesmo que nós estamos passando por um momento de luto, a humanidade. Se a gente for observar o que está acontecendo, assim,
nós esquecemos que o outro é o nosso próximo. O outro, ou ele é esquerdo, ou ele é direito, ou ele é centro, ou ele é daqui, ou ele é dali. Fica um vibrando para que o outro que dê tudo É, errado. é. Então, nós precisamos pacificar, com certeza. Então, Você pode pode. falar. Não, eu estou falando desses talentos, né? Que Deus, olha, cada um de nós recebeu dele, né, maiúsculo, um talento para que possa servir e receber o que for de seu merecimento, como o trabalhador recebe o seu salário justo no fim da jornada. Então, o nosso talento, o talento da Tereza, o talento seu, o meu talento, ele está aqui para servir à humanidade, para servir os nossos irmãos, para servir a Ele, a Deus, o único Pai. Então, é agora, sabe, Jana, que eu acredito que é neste momento agora que nós temos que utilizar os nossos talentos para colaborar no momento difícil que a humanidade está passando. Por mais que a gente enxergue essa polarização, por mais que nós não estejamos percebendo que a ciência e a religião juntas poderiam fazer com que o homem passasse por essa turbulência com mais leveza, nós não estamos vendo isso. Nós não estamos vendo leveza na busca de uma solução para nossos irmãos. Nós somos irmãos. Né? Não está acontecendo. Você acabou de falar da polarização. Então, por que todos, a ciência e a religião e a filosofia, que é o que a doutrina espírita prega, né? Ciência, religião, filosofia, os porquês, com os estudos e com Deus, para dar leveza no momento tão dramático que o mundo está passando. Mas não. Né? Cecília, você que é uma educadora, né, tem esse talento tão maravilhoso, tão necessário, que somente através da educação que nós podemos realmente transformar esse mundo. Nós vemos muitos pais preocupados em trazer muito conhecimento para os filhos, mas conhecimento sobre exatas, humanas, e esquece um pouco dessa questão espiritual. Você pode falar um pouquinho para a gente a respeito dessa importância e como que isso vai fazer diferença lá na vida do jovem, do adulto, e para a compreensão justamente desse tempo, de aproveitamento do tempo? Bom, Jane, eu vou misturar um pouquinho o trabalho, vou misturar um pouco a questão da Fica à família. vontade. Nós discutimos isso muito sobre o papel da família, que a família na educação ela se afastou um pouco, tanto na formação espiritual das crianças, porque quando a mulher começou a trabalhar, ela se afastou bastante, e nesse afastamento, ela também se afastou daquela obrigação de educar na questão religiosa, porque a escola está lá com aprendizagem cognitiva, mas elas se completam. Então, essa falta da família interagir com a questão de Deus dentro de casa está prejudicando bastante as crianças. E não é só com a questão de Deus, é com o conhecimento também que a escola traz. Você não vê a família estar interagindo. Só agora, na pandemia, é que nós estamos vendo a família valorizar o professor. Não porque ele tem que ser valorizado, é porque ele tem um trabalho hercúleo, um trabalho enorme para poder ajudar aquela criança. E aí eu fico muito esperançosa mesmo, porque os novos currículos e a nova BNCC, que é a Base Nacional Curricular para a Educação Básica do Brasil, ela trouxe no seu bojo as competências cognitivas, de matemática, português, tal, de conhecimento, e trouxe as competências socioemocionais. Isso que nós nunca demos, não demos importância, eu nunca estudei isso na minha vida para trás mente. Hoje, nós estamos estudando o respeito ao outro, se colocar no lugar do outro, a empatia, a resiliência. Isso está no currículo nacional de educação. Que maravilha. E agora, com a família
entrando obrigatoriamente na educação dos filhos, é preciso que ela se aperceba que ela tem essa responsabilidade cognitiva, socioafetiva e espiritual, que é o tripé que sustenta um ser humano. Eu tenho que ter minhas relações interpessoais com equilíbrio, com harmonia, com tudo. Eu tenho que ter meu conhecimento cognitivo, com certeza, pensar, calcular, filosofar, analisar a questão lógica matemática. E também eu preciso da questão espiritual, que é o suporte de tudo isso aí. Então, a família deixou um pouco de lado, sim, quando veio a Revolução e que a mulher foi trabalhar, terceirizou a educação para outras pessoas, terceirizou religião para outra pessoa, terceirizou a escola. Então, é preciso que a gente resgate. E eu acho que nós estamos no momento certo de resgatar. A chacoalhada que nós estamos levando. Verdade. A pandemia, eu tô assim, hoje estou com a palavra esperançar, tá? Eu estou tão esperançosa que quando a gente retornar às aulas com os estudantes, com os professores, com as famílias que passaram por tantas perdas, tantas violências, tantas questões internas, nós vamos voltar um pouco melhores. Eu acho que a pandemia, por mais que Eu acho que até os alunos bagunceiros vão fazer menos bagunça, eles vão ser mais colaborativos. eu estou pensando assim, por mais que nós sofremos, né? Eu perdi meu irmão que eu amava. Nós sofremos muito na pandemia, todos sofreram. Ou alguém que você perto, ou alguém que você viu sofrendo, as famílias. A violência doméstica foi enorme, enorme. Nós falamos muito sobre numa reunião que eu tive. Como é que nós, educadores, temos que acolher os nossos estudantes? Como o centro espírita, a hora que ele abrir, ele tem que acolher, porque o centro espírita, eu entendia ele no início como um colo. As pessoas buscam a casa espírita porque elas precisam de um colo, de algum problema que elas estão passando. Elas perderam o colo. Então, aqueles problemas que elas iam buscar, aqueles esclarecimentos, aqueles questionamentos que elas iam buscar, o centro fechou. Então, quando reabrimos, a mesma coisa, quando reabrimos as escolas, quando reabrimos os centros espíritas, o nosso momento de adulto que está ali para acolher tem que ser de escuta. Escutar, 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 acolher, abraçar, porque a escola é para isso, é para fazer o ser humano melhorar. A E casa assim, é uma coisa. se nós queremos o sucesso para os nossos filhos, nós temos que desenvolver esse ser integral. Se nós não sabemos como fazê-lo, porque muitas vezes nem nós mesmos somos, né? Então, nós podemos contar aí com a casa espírita, com os estudos, tem tanto estudo na internet, tantas ferramentas, você falou aí do Cortella, esses filósofos maravilhosos, esses estudiosos, né, da vida, que são excelentes, porque às vezes a pessoa não tem uma religiosidade, mas o Cortella, ele fala para todas as religiões, né, Cecília? Fala, Ele tem uma, não é uma... Não. Então, perfeito. E assim, como que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo no dia a dia? Sim, quais atitudes que a gente deveria levantar de manhã e falar, olha, eu vou aproveitar meu tempo para que eu siga esse caminho, eu quero ter paz, eu quero ter sucesso, eu quero ter felicidade. Eu devo cuidar o quê? O que eu falo, o que eu escuto, as minhas ações, as minhas atitudes. Por onde eu começo? Nada que nos cerca é insignificante ou é inútil. Tudo que nos cerca são momentos para a gente aprender a amar, para a gente aprender a perdoar, para a gente prosseguir com paciência. E aí vai até chegarmos a Deus. Então, no nosso dia a dia, tudo aquilo que está nos cercando tem significado.
E não é inútil. Aqui, Se nós percebermos, né? Porque às vezes vai acontecendo e nós não percebemos que estamos envolvidos naquilo que está sob o nosso comando, digamos assim. Mas a gente fica perdido, não desperta, não entende e não assume o comando da nossa vida. E essa frase que eu li, assim, tudo que nos cerca tem significado e não é inútil, me fez refletir bastante. Tudo que está aqui, está ali, tem um significado divino. Não nos é Sim. inútil, não. É para que a gente aprenda ali. Então, aí, Jane, eu volto lá para trás, né? São momentos para a gente aprender a amar. Momentos para aprender a dizer, acolher, momentos de perdoar. Por mais que seja barulhento, ingrato, dolorido, injusto, você enxerga, a gente enxerga tudo isso. Por mais que seja tudo isso, doído, dolorido, ingrato, injusto, você tem que olhar como utilidade e significado para chegar até o Pai. Isso é difícil, porque nem na nossa casa a gente faz isso, não é verdade? Eu vou trazer um pouco da área administrativa. Você acredita que com planejamento, com foco, com objetivos, né, para a nossa vida, em todos os aspectos, fazer essa reflexão, assim como tem o tempo de estarmos envolvidos em tudo, tem o tempo de silenciar também. Você vê a importância nesse aspecto de silenciar para ver o todo à minha volta, para eu me planejar para ir para a guerra, digamos assim, né? Escolher as minhas, quais as lutas que eu quero enfrentar, o que está acontecendo, como que eu posso melhorar, como que eu posso melhorar no dia a dia para a minha vida ser mais fácil. Porque é igual um exemplo, Cecília, de acordar atrasada. A pessoa que acorda atrasada, que ela não teve planejamento, né? Com Então certeza. acorda atrasada e sai louca, e aí já fica nervosa no trânsito, chega atrasada no serviço, já desequilibra tudo. Nós que acreditamos aí em energia, a gente já sabe que vem um monte de irmãozinho junto que também está estressado, e aí vira o caos. Olha, eu sou, viu, eu sou uma admiradora do planejamento. Eu trabalho com planejamento. Mas eu trabalho com planejamento em cima de indicadores. Os indicadores são aquilo que nos aponta que aquele planejamento não está indo para o lugar bom ou está indo para o lugar bom. Então, a nossa vida deve ser planejada assim, tanto materialmente quanto espiritualmente, porque eu estou falando de um planejamento, e você também está falando de planejamento, do nosso dia a dia, né? Acordar, que ação que eu tenho que desenvolver no meu trabalho agora, esse indicador apontou que meu planejamento foi errado, ou que ele foi certo, e a sua pergunta é, e para a nossa vida? Né? Nós temos que planejar o que nós queremos almejar, porque às vezes a gente fala assim, ai, meu Deus, um dia eu vou parar de fumar, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar disso. E falar assim, não, eu vou deixar para outra reencarnação. Né? Você pode fazer isso, isso é um planejamento. Não, eu tenho uma meta, né? Eu tenho um objetivo, até tal data, eu vou me planejar e vou me policiar, eu vou toda quarta-feira no trabalho mediúnico. É um planejamento. Eu vou estudar toda segunda-feira, é um planejamento. Então, é possível planejar. Só que, de vez em quando, esse planejamento nos é roubado pela nossa preguiça, que é a palavra certa. Porque esse planejamento espiritual e essa evolução, ela é feita no nosso dia a dia, no nosso trabalho, sim. Acabei de falar que nós estamos rodeados de momentos significativos. E que você pode mostrar o seu amor, ser valoroso, ter compaixão no dia a dia. Mas, para que a nossa fé seja raciocinada, é preciso este planejamento de evolução espiritual na questão do estudo, da casa espírita, do acolhimento, do passe. Este é um planejamento que não é fácil de fazer, que às vezes nos escapa. Puxa, eu trabalhei tanto o dia inteiro, ainda tenho que fazer uma fala lá com a Jane. Oh, meu Deus, por que eu assumi isso? Né? É um planejamento que está feito, mas que de vez em quando você vai meio que
Então não está importante para mim este meu planejamento. Então eu tenho que... Ai, mas aí a gente sempre se lembra do propósito, né? É Qual o é o propósito? propósito que nos estimula mesmo depois no dia cansativo, fazer uma sopa, né, e conversar com o vizinho, é, é, enfim, fazer várias obras assistenciais. É ele que nos estimula. Por quê? Porque a gente tem esse propósito de sermos melhores Então, quando você fala que temos o como ser propósito, humano. nós temos o propósito de sermos melhores, você planejou que você vai ter essa rotina na sua vida, não só na sua vida de trabalho, familiar, mas a sua rotina de evolução espiritual, que é o amor, é a caridade, é tudo isso que a gente acabou de falar. Então, para mim, o planejamento é fundamental, é essencial. Algumas pessoas planejam a vida, elas planejam o que elas vão ser. Hoje tem o tal do coaching, que você vai ver o que você vai ser, o que você quer ser. Eu não posso dizer que fiz isso com a minha vida foi me levando, eu deixei a vida me levar e fui chegando onde eu cheguei. Mas é muito melhor quando você planeja, inclusive, a sua vida. Aqui, Camilo, no livro do Raul Teixeira, ele fala que tempo de autoconhecimento, tempo de descomprometimento, que é quando a gente é jovem e não quer assumir compromisso nenhum, nem com o estudo. Aí vem o tempo de valorizar a inteligência, né? Então, cada momento da nossa vida nós estamos experienciando alguma coisa, tem algum aprendizado. Minha amiga, nossa hora está chegando, eu vou deixar aí para você falar suas palavras finais, fica à vontade, foi ótimo. Amei, acho que a gente conseguiu aí falar sobre várias coisas, né? Que o objetivo da live é despertar um pensamento novo. E aí, de acordo com esse despertar, a pessoa vai aprofundando mais naquilo, né? Porque somente uma hora não dá para a gente aprofundar em vários aspectos do que você falou aqui. Eu acredito, né, que as lives, né, janelas não são para aprofundamento, elas são Não. para nos cutucar de alguma maneira, para pensar sobre aquele assunto que nós nunca pensamos, né? Então, e o tema de hoje, o tempo de Deus, esperar e alcançar, ele é um tema eterno, porque ele nos mostra que Deus não nos abandonou, que Deus nos deu talento para que nós possamos servir e receber, porque quando você serve, você mais recebe do que você serve, e que no final, lá o fruto final, é aquilo que Deus nos prometeu, utilizando daquilo que Cristo nos trouxe. Amar, amar, amar infinitamente, já que todos somos filhos de um mesmo Pai. Então fica aí o nosso recado para que vocês estudem. Essa lição é uma lição que vocês puderem estudar um pouquinho, o verbo esperançar, ele dá uma Eu outra, anotei aqui. ele vai dar uma outra noção. A esperança de esperançar não é esperança de esperar. Eu tenho esperança que um dia, essa esperança que um dia é do verbo esperar. Agora, eu tenho a esperança e vou atrás, é do verbo esperançar. Então, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai aprendendo. Mas nada disso tem valor se a gente não aplicar na nossa vida. Então, eu sempre falo que falar é muito, 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 muito mais fácil do que você agir. Quando você age, muitas pessoas não falam, mas agem tão divinamente que não é preciso abrir a boca, porque exemplificam. Verdade. Então, fica aí o nosso recado. Gostei muito de estar aqui com vocês, tá, Jane? A gente vai se vendo. Que sejamos abençoados na semana que está aí no meio da semana, até o final da semana. E que a reflexão tenha valido. Ela valeu muito mais para mim. Você pode ter certeza. Eu sempre digo, quando você tem uma fala para fazer, ela vai cair certinho. Sim. Vai servir certinho na minha cabeça, né? Nós somos o que mais aprendemos, né? Cecília, gratidão pela sua disponibilidade, que eu sei que a sua agenda é corrida, né? Suas responsabilidades não são pequenas e devido a essa responsabilidade, esse talento que você tem, eu rogo a espiritualidade para que sempre te ampare,
te proteja, te guie, para que você conduza os que dependem de você, que estão aí precisando dessas orientações, tá bom? Tá Um bom. grande beijo, que Jesus abençoe a todos que estiveram aqui conosco. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada, um abraço. Abraço.